Fala pessoal, então hoje eu vou fazer o vídeo do Heikin Ashi, como pegar fundo num tempo gráfico maior utilizando esse tipo de gráfico, tá? Então a gente tem preferência por esse tipo de gráfico que ele faz menos rompimentos falsos de topo e fundo em comparação à vela anterior. Se você pegar aqui num gráfico de vela, né, candlestick normal, ele vai fazer candles coloridos aqui, verde, vermelho, de compra e de venda com mais frequência, eles vão estar mais assim, digamos, alternando entre um e outro, né? No gráfico Heikin Ashi, ele faz isso menos, então ele faz uma sequência de candles de compra, uma sequência de candles de venda, ele muda menos de cor entre um candle e outro, e ele faz menos rompimentos falsos de topo e fundo do candle anterior, porque ele utiliza uma média de preço, levando em consideração os últimos 4 candles, se não me engano, para compor o candle atual, tá? Então você entra em menos rompimentos falsos e consegue manter o psicológico mais em dia, né? Agora sim, a técnica consiste em você entrar no rompimento da máxima do candle anterior em entradas long ou rompimento da mínima do candle anterior em entradas short, tá? Mas não é em qualquer candle. Você tem que ver que esse candle ele está em uma região do gráfico interessante, uma região importante de Fibo, um order block de algum tempo gráfico, de peso, tá? Por exemplo aqui, o Bitcoin, então no passado ele fez toda essa tendência de alta aqui, né? Então se eu mudar aqui para o gráfico de vela, a gente consegue ver que nessa região aqui ele gerou um order block. Então você desenha esse order block, né, do passado, puxa ele, espera o preço voltar nesse order block. Quando o preço voltar nesse order block, você vai mudar para o gráfico Heikin Ashi e vai entrar no rompimento da máxima, tá? Mas tem alguns critérios, né? Por exemplo, aqui, ó, o preço veio, tocou no order block que eu tinha marcado no gráfico de vela normal, tá? Porque ali você consegue determinar certinho o tamanho da vela, tá? Porque no Heikin Ashi o tamanho da vela muda. Espera tocar, espera romper a máxima. Só que tem alguns critérios, ó. Aqui rompeu a máxima, ó, mas tem que esperar fechar, tá bom? Fechou, ele fechou ainda em cor de venda, então não valida, tá? Espera, 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 rompeu, espera fechar. Fechou de cor de compra. Agora sim você toma posição, né? Só que daí você tem que tomar cuidado com a alavancagem, porque você está falando aqui num tempo gráfico semanal. Imagina que ele rompeu aqui, você pegou um preço aqui nessa região, vou marcar aqui mais ou menos, né? Porque você não vai conseguir acertar o preço no rompimento. Pegou nessa região, o stop estaria aqui, ó. Então tem aqui uma folga muito grande de stop. Então você tem que trabalhar com o seu gerenciamento para não tomar aí 37% de stop nessa situação aqui. Às vezes o candle vai ficar pequenininho, né? Vai ter um stop menor, tá? Mas aqui a gente está falando de swing trade, né? O que você pode fazer então com essa técnica se você quiser operar o tempo gráfico semanal, por exemplo? Espera romper, rompeu, tá? Muda lá para o gráfico de vela, vamos ver aqui, tá? Peraí, deixa eu só marcar certinho onde que rompeu aqui pra gente não se perder. Rompeu bem aqui, né? Rompeu bem aqui, ficou verde o candle, azul no meu caso, e a máxima dele foi aqui e a mínima dele foi aqui. Isso no Heikin Ashi. Isso aqui foi no dia 26 de julho. Vamos lá. Ó, 26 de julho, tá? Então a amplitude do candle tá aqui, ó. Essa é a amplitude do candle. Você vai traçar uma fibo na amplitude do candle, só, entendeu? Eu mudei para o gráfico de vela de novo, tá? E vai fazer a entrada em 50% desse candle. Vamos entendeu? Porque normalmente aqui, ó, ele rompe e você fala assim, puxa, eu tinha que esperar fechar o candle. Fechou o candle. Então você só vai entrar no próximo candle, tá? Então o próximo candle normalmente ele recua pelo menos 50% do candle anterior. Entendeu o que eu quis dizer? E o stop loss estaria onde? Bom, se esse candle rompeu e a gente está nesse candle,
e estamos falando de tempo gráfico semanal, o stop loss estaria no fundo do Heikin Ashi do candle anterior, que é esse daqui, tá? O stop loss estaria aqui. E o take profit estaria onde? O que você pode fazer? Tem várias técnicas, né? Uma que eu gosto de usar é pegar aqui a amplitude desse candle, puxar até aqui, né? E projetar até a próxima, entendeu? Projeta até a próxima aqui, tá? Para conseguir ter um take profit aqui, ó, no risco 1 para 1. Então, por exemplo, o trade iria pegar nosso take profit, iria voltar, iria dar continuidade. Por que isso? Quanto de take profit aqui? 60% pelo menos. Porque se ele for lá, pegou nosso take profit, voltou, pegou nosso stop, né? A gente ainda tem um lucro mínimo. Já pagou as taxas, pagou tudo, entendeu? E a gente faz isso. E os outros 40%? Aí você surfa a posição. Ou acaba fechando quando você achar que deve fechar, tá? O que a gente faz com o stop loss? Né? Depois que pegou o primeiro take profit, você pode subir teu stop loss. Sobe para outros candles, entendeu? Aí você tem que fazer a avaliação. Se você sobe pro último candle, por exemplo, pegou o nosso take profit aqui, a gente poderia subir o stop loss para esse daqui, o preço iria voltar e ia tirar no stop com lucro, os outros 40%. Tá? Ou se você quiser surfar mais a posição, acredita na continuidade do movimento, então você deixa seu stop aqui, tá? Espera o mercado fazer o recuo, espera o mercado fazer um fundo, espera o mercado romper a máxima do candle anterior, confirmando o fundo e sobe o stop loss para o fundo, né? E aí continua fazendo isso até ser estopado. Também dá para você fazer isso, tá? Ou dá para você fazer essa técnica do fundo utilizando um tempo gráfico menor, de 3 dias ou diário, por exemplo. Outra técnica é para fazer a entrada, você pode esperar aqui, né, o rompimento também, como eu falei, espera o candle fechar, esse candle rompeu em cor de compra, o candle fechou, então a gente estaria no próximo candle. O próximo candle você vai colocar algum alarme de sobrevenda, tá? Então o próximo candle aqui, vamos marcar aqui, ó, dia 26 de julho e dia 2 de agosto, né? Putz, eu vou ter que voltar bastante agora. Vamos lá. Vamos ver se o gráfico volta até lá. Tô lá no passado. Aqui, tá? 20. Aqui. Ó. Foi bem aqui, ó. 26 de julho. E aqui, 4 de agosto era, né? Tá vendo? O outro candle, tá? Rompeu, confirmou, alarme em 4 horas sobre venda. Ó como tocou aqui, ó. Aqui é meu RSI level, ele chegou bem próximo do 4 horas sobre venda, tá? Se você tá acreditando no movimento de alta muito grande, então não coloque 4 horas sobre venda, coloque, sei lá, 1 hora sobre venda, 2 horas sobre venda, né? Isso para o tempo gráfico semanal, entenderam? Então você pode utilizar tanto a técnica de 50% do candle anterior, quanto algum sobrevenda que condiz com o tempo gráfico que você está operando. Então, se você está operando semanal, você vai colocar lá no 4 horas sobre venda. Se estiver muito forte, vai colocar lá tipo 2 horas sobre venda. Se você está operando diário, você vai colocar 1 hora sobre venda. Se você achar que você pode perder o bonde, coloca 15 minutos sobre venda, por exemplo, tá? No 3 dias, você pode colocar um alarme também lá no 2 horas sobre venda ou no 1 hora sobre venda, tá? Então coloca um sobre venda, tocou ali, faz a entrada. E aí você tem que ter alguns critérios de confirmação também, tá? Para fazer essa entrada. Por exemplo, critério número 1, né? O rompimento da máxima tem que estar em região de order block, tá? De algum tempo gráfico, né? Número 2, os candles de venda, né, tem que estar com o corpo do candle diminuindo. Então olha só, o corpo tá grande, começa a diminuir o corpo, ó, começa a diminuir o corpo, tá? Idealmente, ele tem que começar também a demonstrar pavio na parte superior do candle. Olha, tá vendo? Pavio na parte superior. Então, olha aqui como acontece, ó. Quando eu tenho um movimento forte de queda,
ele tem pavio só na parte inferior. Quando ele começa a perder a força na queda, ele começa a deixar pavio superior também e diminuir o corpo. Ó, movimento forte de queda, tá? Movimento forte de queda, tá começando a deixar pavio, tá? Tá, então sempre isso daí. E seria muito bom que ele fizesse um candle, né, final de indecisão, que é bem esse aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é um candle de indecisão, onde ele deixou pavio embaixo, pavio em cima e um corpo pequeno. Tá? Entrou. O que você tem que esperar com que os próximos candles aconteçam? Que entrou. Agora o pavio não pode aparecer na parte inferior. Tá? O pavio tem que aparecer na parte superior. E o corpo do candle tem que manter o tamanho ou ir aumentando o tamanho. Quando ele começa a diminuir o tamanho, é sinal de exaustão da força, tá? E que vai ou lateralizar, ou dar uma descansada, fazer um pullback para dar continuidade, ou vai fazer reversão. É o que acontece aqui, ó. Ele vem até fazer o candle de indecisão, faz o pullback, faz outro candle de indecisão, continua o movimento, tá? Então, a análise dos candles é muito bom se você continua no trade, se você faz parcial, se você fecha, se você muda o seu trailing stop loss para um candle mais próximo, né? Enfim. E é muito importante também saber escolher o tempo gráfico ideal para você operar, né? Quando você quer pegar grandes movimentos, você vai escolher o tempo gráfico semanal. Para carteira spot é muito legal o tempo gráfico semanal, ou para futuros com baixa alavancagem, para fazer trades inversos com baixa alavancagem, né? Mas, por exemplo, tem determinados momentos, que nem o momento que a gente está vivendo agora, que é um momento muito ruim de operar tempo gráfico semanal, a não ser que rompa para cima. Aí a gente pega, né? Tá? Por que, que é um momento ruim? Porque olha só, ele está no canal descendente, com uma amplitude não muito grande desse canal, né? Então, ele vai fazer só 2, 3 candles, já vai inverter e vai ficar invertendo, e a chance de você tomar stop é muito grande. Então, sabendo disso, que a gente está no momento assim, seria ideal às vezes a gente mudar o tempo gráfico. Por exemplo, se você colocar aqui no diário, olha só, agora você tem mais oportunidade de operar dentro desse canal, visto que ele faz um rompimento, cria vários candles, faz um rompimento, cria vários candles. Então, você dá um zoom, né, no gráfico e consegue operar a técnica do Heikin Ashi no tempo gráfico menor, tá? Então você também consegue operar isso em qualquer tempo gráfico, essa técnica, né? Utilizando 4 horas, ele faz isso também, né? Você tem que buscar entradas que condizem com o mercado. Então olha só que interessante. Deixa eu pegar aqui no tempo gráfico diário, né? Tá? Então, se você quer operar short, por exemplo, no ativo, você vai ter que determinar aonde que está o order block mais importante. Qual que é o order block mais importante? É o order block da extremidade do range. Nos meus outros vídeos eu mostro isso, né? É o order block de liquidez externa, tá? Então, quando ele marca um topo, né, o certo aqui é mudar para o gráfico de vela, tá? Mas eu vou desenhar aqui no Heikin Ashi mesmo, tá? Marca o topo, você vai pegar a amplitude do último candle e vai traçar o order block. Tocou ali, fez o rompimento da mínima do anterior e fechou o candle em cor de venda, você pode fazer uma entradinha short, tá? Garante o risco no 1 para 1, faz a parcial, tá? Então ele pode testar nesse order block, ó, e ele entrega o movimento, tá? Então, o order block aqui já foi testado, né, algumas vezes, ó. Então ele já passou um order block mais fraco, tá? Qual seria o outro order block aqui? Seria esse daqui, ó. Você pode pegar, deixa eu colocar no gráfico de vela, né? Será que é esse aqui? Tem um order blockzinho aqui do diário, mas ele é um order block aqui que não tem muita força esse daqui, porque ele está no mesmo nível dos outros aqui, ó, tá vendo? Tá no mesmo nível dos outros, mas talvez um tempo gráfico maior, deixa eu ver. Um tempo gráfico maior estaria aqui, ó, ele teria pego no semanal, né? Esse daqui, ó. Teria pego aqui, tá? Ou refinando ele para 3 dias, talvez. Pegou, tá vendo? Aí depois tem esse outro order block aqui, ó, que também
A gente está pegando ele. Deixa eu refinar ele pro diário, deixa eu ver. Aqui, ó. Refinar ele pro diário seria mais ou menos esse aqui, tá? O 3 dias tá dando mais certo, gente, aqui nesse canal. Então, prefiro usar o 3 dias. Ó, a gente tá chegando nesse order block aqui do 3 dias. Agora, tá vendo? Então, o que isso quer dizer? Mudo pro gráfico Heikin Ashi, espero ele chegar aqui nesse order block. Se ele sentir esse order block, romper a mínima do candle anterior, fechar com cor de venda, eu posso entrar numa operação short com stop no topo. Garanto no risco 1 para 1 60%, vou descer no meu stop, tá? Mas, assim, eu não vou shortar aqui, tá? Eu só estou demonstrando a técnica, que é a possibilidade. Eu não vou shortar porque a análise de tempo gráfico maior, ela tem mais peso sobre a análise de tempo gráfico menor. Né? Então, a gente está falando aqui de um diário, de um 3 dias, mas a análise semanal, quem viu aquele vídeo lá que eu postei, tem fundamento para Bitcoin continuar subindo, né? E o fundamento está aqui, ó. Você vai traçar aqui essa amplitude até o topo e olha onde pegou aqui, ó, 50%, né? Eu tinha falado naquele vídeo que tinha deixado uma ordem aqui em 50,300, pegou a ordem, né? Tinha falado que ele poderia tocar em 50% e deixar um belo pavio, foi o que ele fez. Ele pode estar desenhando aqui esse ombro, ombro, cabeça e ombro inverso nessa região. E ele pode varar esse order block sim, né? E pode romper esse canal, essa bandeira macro e dar uma bela continuidade, né? Com um alvo enorme, né? Se a gente pegar a amplitude aqui dessa última pernada que ele deu aqui, ó, e ele for querer replicar desse fundo, né? Até a última pernada, ele vai ter um alvo aqui em 84 mil, tá? Bitcoin. Então ele pode sim romper daí. Por isso que fica perigoso shortar, tá? Tem que demonstrar muita força ali no short. Quem quiser entrar assim, tipo, acertei o cu da mosca ali, vou shortar. Então beleza, faz, mas eu prefiro ficar esperando o fundo para alongar nesse momento, porque a tendência é de alta, né? Ó, a tendência é de alta, então prefiro só fazer operações long. Aqui mais um exemplo, né, de como operar também o Heikin Ashi num tempo gráfico menor, né? Você vai fazendo análise de topos e fundos, tá? Topo, fundo, o topo referência, fundo referência, vocês estão por dentro já desse assunto, né? Vai marcando aqui, quando ele romper, que no caso foi esse daqui, aqui nós temos um choque válido, tá? Choque válido, bem aqui, tá? Porque ele rompeu esse fundo, originou um topo lá em cima, que rompeu o topo referência anterior. Então aqui nós temos um choque válido de inversão de tendência. Rompeu, temos que esperar um pullback, tá? Idealmente falando, né, é um pullback que pegue 50% da amplitude. Então o que você faz? Rompeu, espera confirmar um topo, confirmou o topo aqui, puxa a Fibo, né? A Fibo espera um toque em 50%, tá? Traders agressivos querem operar a continuidade de movimento em 0.382, que está aqui. Então ele veio, tocou em 0.382 e aconteceu o rompimento da máxima do candle anterior. Então aconteceu aqui uma entrada para traders agressivos, tá? Traders conservadores querem esperar a mitigação da estrutura com um toque em pelo menos 0.5. Né? Então, traders conservadores não entraram nesse toque, ele deu continuidade no movimento, continua puxando a Fibonacci. Aí sim, ele entregou um movimento de baixa que pegou pelo menos 0.5, no caso aqui foi 0.6. Tá? Deixa eu puxar a Fibonacci mais. Pegou aqui em 0.5, é o momento que o pessoal ficaria esperto. Veio aqui, rompeu, entendeu? Daria uma entrada aqui, com o stop aqui, né? E aí, cada caso é cada caso. Aqui ele, por exemplo, foi, entregou o movimento de pelo menos 1 para 1, garantiu parcial, o stop estava sem risco, não pegou stop e deu continuidade no movimento, tá? Traders que atualizaram o stop na mínima do candle anterior foram estopados ali, às vezes com pequeno lucro ou no 0 a 0, mas pelo menos fez a parcial aqui que deu lucro,
voltou e entrou de novo e pegou de novo a sequência, tá? É isso aí, entenderam? Então acho que o conteúdo ficou mais claro agora, né? Ah, eu gosto de usar muito a técnica do Reikin Ashi em tempo gráfico 4 horas para cima, mas eu tenho bastante preferência aqui, eu gosto muito do 3 dias, tá? Também. O 3 dias ele para swing trades, tá? Porque ele rompe menos o fundo e a máxima do que no anterior do que o diário, né? E ele serve como um termômetro também para o tempo gráfico semanal, sabe? Se ele rompe a mínima do tempo gráfico do 3 dias, eu acho que a chance do semanal ali tá chegando num topo também é grande, o do fundo também é grande, entendeu? Então eu gosto bastante aqui do 3 dias, às vezes uso 4 horas para fazer aquele exemplo do pivô que eu falei para vocês. E cada um acha o seu jeito, mas você pode operar ele em 5 minutos, 15 minutos, como você quiser também.